Boa noite, meus amigos do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Quero agradecer o convite, agradecer esse momento de estudo, esse momento de trabalho, que na noite de hoje nós possamos estar refletindo sobre o tema piedade filial, que está contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, do item Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E para que a gente possa adentrar os nossos trabalhos, eu vou ler a página de ambientação, que também foi tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o item 9. E diz assim: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quando tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então, que a gente possa, neste momento, refletir em torno desse assunto, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E pedimos ao Mestre Jesus que, neste momento, envolva todos nós, para que possamos ser receptivos, para que possamos ter o auxílio do alto para tratarmos desse tema de maneira simples e objetiva, para que cada um de nós, Mestre, possa sair, após o estudo, de maneira reflexiva e tentando se esforçar para atuar como o tema nos traz. Então, queremos agradecer essa oportunidade que o Senhor está me dando, pois cada vez que nós fazemos um estudo, é um estudo interno para cada um de nós, para tentarmos nos melhorar. Então, companheiro, mais uma vez, eu quero agradecer por esse convite, em especial o Josemir, e que nós possamos hoje, então, iniciar aos trabalhos. O tema começa assim, com Mateus, Marcos, Lucas, dizendo assim: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E temos também o item 2, que é lá do Decálogo, Êxodo 20, que diz assim: honrai ao vosso pai e à vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, nós vamos trabalhar essa piedade filial dentro desses dois itens que o Evangelho inicia desta maneira. O mandamento, honrai ao vosso pai e à vossa mãe, é um corolário, ou seja, é um resultado da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, a frase honrar ao vosso pai e à vossa mãe tem, assim, como significado a gente considerar o nosso pai, a nossa mãe, respeitar o nosso pai, a nossa mãe, ter em conta o nosso pai e a nossa mãe. E aí ele diz ainda mais o seguinte, Ele está nos informando que este tipo de atitude é um resultado da lei geral de caridade e de amor ao próximo. E quando ele diz que a gente deve amar ao próximo, o mais próximo de nós é a nossa família. E Deus nos criou para viver em família, para viver em sociedade. Por quê? Porque através da sociedade nós conseguimos amadurecer, nós conseguiremos crescer. Viver em sociedade nos proporciona crescimento, amadurecimento, progresso.
E não é à toa que no Céu e Inferno tem uma frase que diz assim, que a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades, né? O homem ele necessita viver essa vida de relação para ele crescer. Através desse contato com o outro, nós podemos trabalhar as nossas paixões, poderemos trabalhar, né, as nossas virtudes, poderemos, através dos feedbacks que as pessoas vão nos dando nas convivências, refletir e fazer um autoconhecimento para trabalhar o que precisa dentro de nós. Então, a vida de sociedade ela é muito importante. E o pequeno ciclo social que a gente inicia é o nosso grupo familiar, é o nosso pai, é a nossa mãe, são os nossos irmãos, né? Então, através dela, nós vamos entrar, tomar contato com os nossos vícios, como eu disse, com as nossas virtudes, e lembrar que sozinho nós preservaremos do mal, tá? Tem pessoas que dizem assim, eu vou viver sozinho porque eu não gosto de fofoca, não quero que ninguém se meta comigo, eu vou estar bem comigo, sendo que, tudo bem, eu vivendo sozinho, eu vou me preservar do mal, mas eu vou anular o bem, né? Porque a gente necessita dessa troca, a gente necessita disso. Então, se eu ficar sozinho e só querer viver a minha vida, como eu vou exercitar o meu lado no sentido do outro? De ter paciência, de ter tolerância, né? Então, a vida de sociedade, ela é muito importante para o nosso crescimento. E seguindo o item 3, né, fala assim, quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, ou seja, complacência, gentileza, o que envolve a obrigação, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, o que Deus está dizendo? Né? Ele está dizendo o quê? Ele está indicando o quê? Que para os nossos pais, nós devemos ter redobrado o sentimento de respeito, de atenção, de obediência, porque na vida social a gente precisa trabalhar isso. Né? Vamos supor, no local de trabalho, por mais que eu tente ser eu mesma, eu tenho que medir as minhas palavras, eu tenho que ter cuidado com certas atitudes. Então, aqui no texto, ele está trazendo que, em relação aos pais, a gente tem que ter essa ação redobrada, né? E aí ele informa que isso é que consiste uma piedade filial, né? Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes do pai e da mãe, aos quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune, desculpa, sempre com rigor toda violação desse mandato. Então, o texto ele está reforçando que este sentimento ele não é só para os pais legítimos, né? Mas aqueles que exercem o papel de pais, no sentido de pais, no sentido daquelas pessoas que elas estão na nossa vida para nos educar, para nos orientar. E quem são essas pessoas? Pode ser um avô, pode ser uma avó, pode ser um tio, uma tia, pode ser uma pessoa amiga, né? Que ela está tendo um papel de educador. E todo aquele que tem a responsabilidade, que tem um carinho por alguém, ele pode ser um educador, um orientador daquela pessoa. Então, em relação a essas pessoas, a gente também deve ter esse sentimento de respeito, de atenção, né? E aí ele vai seguindo o seguinte, que dentro desse trabalho de educação que os pais têm, eles devem trabalhar nos filhos os valores morais. Né? Para quê? Para que eles possam adquirir um hábito nas boas atitudes e que ele possa, quando ele estiver no momento de estar na sociedade, né, está crescido, passou pela escola, já é adolescente, ele possa lá na frente ele ter referências boas
para que no momento que ele tenha que escolher um caminho, ele pelo menos ele tenha duas opções, né? Então, o papel dos pais é incutir nele hábitos bons, hábitos saudáveis, para que ele possa crescer, é claro, quando ele estiver na idade onde ele vai agir com a própria cabeça, né? Ele pode estar ali com ele uma bagagem de informações que ele traz de outra existência, mas ele também tem um outro, vamos dizer assim, um outro presente dentro dele que os pais deixaram desde criança, né? Que são valores morais, que são atitudes boas. E aí, lá na frente, ele vai poder estar fazendo as escolhas se de repente ele ficar duvidoso de como agir, mas tudo que é bom ele vai nos tocando ao longo do tempo, né? Então, os pais eles têm um papel muito importante nesse trabalho de educação junto aos filhos, né? Quando os espíritos escolheram, né, o papel de paternidade para com alguém, de maternidade para com alguém, eles já trazem dentro do planejamento um objetivo de trabalho. E, às vezes, esse objetivo ele é difícil de exercer, né? Mas a gente tem que se esforçar para isso, certo? E aí, seguindo o texto, diz assim: honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-lo na necessidade, é proporcionar-lhe repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, o que está falando, né? Que a gente deve cuidar dos nossos pais, a gente deve acolher, né? Assim como eles fizeram conosco quando nós éramos pequenos, né? Quando necessitávamos de apoio na primeira fase da vida. Dizem que nós somos crianças duas vezes, né? Na fase infantil e quando chega na boa idade, vamos dizer assim, é como se a gente fosse criança, né? Então, os nossos pais, quando chega nessa fase, ele precisa de ajuda, assim como nós tivemos no período da nossa infância, né? E assim, a gente tem que entender que chega um momento das nossas vidas que a gente não é mais aquela criança, que a gente já está grandezinho, né? E que a gente precisa ter responsabilidade na vida. E uma delas é a gente estar olhando para os nossos pais sempre que for possível. E nesse momento de pandemia, é muito interessante que essa pandemia, ao mesmo tempo, né, ela é um paradoxo, ao mesmo tempo que ela nos traz essas dificuldades, né, muitas das vezes pessoas vindo a óbito, pessoas aflitas, pessoas perdendo emprego, uma situação um pouco caótica, né, ela nos propôs a ficarmos nos nossos lares, olhar um pouco para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais. Eu me lembro que, inicialmente, na pandemia, uma das coisas que foi vinculada, né, de que era uma doença que pegaria com maior facilidade as pessoas idosas. E aí, e que a gente tivesse cuidado com elas. E muitas pessoas tiveram esse cuidado, né? Não só com seus pais, mas com vizinhos que estavam na mesma faixa etária dos pais, né? E olha o quanto a gente está podendo exercitar, né, uma coisa que já vem proposta para a gente nos evangelhos, na fase de Jesus, para que a gente dê uma atenção muito maior para os nossos queridos pais, né? E aí, seguindo o texto, diz assim: sobretudo, ele diz ali acima, né, que a gente deve estar assistindo às necessidades, né? E ele dá continuidade dizendo assim: sobretudo, para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Por quê? Né? Tem algumas famílias que os pais, mesmo idosos, eles têm condições. Muitas das vezes, eles vivem até uma certa independência financeira, né? E
eles estão sinalizando que a gente deve ter esse cuidado com eles e, sobretudo, os pais que não têm recursos, né? E aí ele faz um questionamento. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. O que eles estão dizendo, né? Não é simplesmente não deixar ele morrer de fome e deixar ele no cantinho da casa. Não é isso, né? Cuidar não é isso. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa, né? Muitas das vezes, tem muitos filhos que acabam, né, mesmo crescidos, ainda dependentes dos pais, né, ainda querendo que os pais façam alguma coisa com eles. Né? Muitas das vezes, eles têm filhos e pedem para os pais, que no caso são os avós dos seus filhos, cuidarem dos filhos enquanto eles estão ou no trabalho ou até mesmo se divertindo. Né? E naquele momento o avô e a avó eles estão mais para curtir os netinhos e não para cuidar como os filhos, como alguns os colocam nessa responsabilidade. É claro que muitos fazem isso com muito carinho, mas tem algumas pessoas que acabam abusando, né? Será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Pois bem, quando ele traz isso, né, eu lembrei da questão 681 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? E aí os espíritos respondem: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Então, esse sentimento dos pais cuidarem dos filhos cuidarem dos pais, isso deve ser de uma maneira natural, não precisa ser imposta nem ser obrigada, né? Ou seja, você está trabalhando ali a questão do sentimento, do amor para com um e com o outro. Então, a proposta de Deus é que esse ato ele seja muito natural, não seja forçado, né? Mas às vezes algumas pessoas fazem isso sentindo pressionada, achando que não são mais obrigadas porque já cresceram e vão viver a sua vida. Mas a gente não sabe o dia da manhã, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. De repente, mesmo eu crescido, já independente, eu possa vir e a necessitar dos meus pais, né? A gente às vezes vê alguns casos de pessoas que elas crescem, elas casam ou vão embora morar sozinha e de repente, como diz o linguajar popular, né? Quando dá ruim, para onde que elas voltam? Elas voltam para a casinha do papai e da mamãe. Então, né? Na hora do aperto, a gente sempre lembra dos nossos pais. Então, por que na hora do aperto deles nós também não podemos, né, oferecer a mão? A gente deve fazer isso, mas o que está sendo colocado que aqui na questão 681, que a gente deve fazer isso de uma maneira natural, né? E aí segue aqui na questão 681. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. E é uma verdade. Muitas das vezes a gente vê exemplos de filhos falando de um jeito, de um tom com o pai e com a mãe, como se eles é que fossem os pais dele, com uma autoridade, uma indiferença, uma frieza, né? E aí, muitas das vezes, a gente só dá valor quando a gente perde. E aí, quando
chega a hora dos nossos pais seguirem, né, os caminhos deles, na espiritualidade, aí muitos caem num sentimento de culpa, choram muito e até dizem assim, se eu soubesse, se eu soubesse. Bom, se a gente soubesse, eu não sei se a gente faria diferente, porque a questão não é o saber, a questão é a gente compreender, né, ter noção das coisas e fazer aquilo com naturalidade. Porque a gente passa por muitas encarnações e mesmo que venha o esquecimento do passado, aquilo que é importante, ele fica ali guardado, né? E quando a gente toma contato com aquilo que é necessário a gente vivenciar, que a gente precisa trabalhar, a gente sente intimamente uma coisa muito forte. Então, a lembrança, o esquecimento, na verdade, depende da situação, mas lá dentro da gente a gente percebe. Então, se eu, por acaso, achar que eu não estou na família certa, ou os meus pais acharem que eles não são os filhos certos, a gente está equivocado, porque isso tudo foi planejado, né? Isso tudo foi, vamos dizer assim, foi realizado um contrato para que a gente pudesse se encontrar e passar por experiência para a gente estreitar os laços, né? Então, quando as coisas estiverem difíceis, que a gente possa usar o recurso da prece, pedir ao nosso anjo guardião para que nos ajude a ter força em umas relações que são difíceis entre pais e filhos, filhos e pais, né? Então, essa questão de nós vivermos junto a um grupo que a gente vai trabalhar os nossos sentimentos, que a gente possa tentar levar isso da melhor maneira possível. Mas nós sabemos que isso não nem sempre acontece, né? E tem um porquê, que a gente já vai ver daqui a pouco, certo? Vamos seguindo aqui. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Deve-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. O que ele está dizendo, né? Que a gente deve estar oferecendo aos nossos pais não estritamente o necessário, mas tudo o que for possível, porque, vamos dizer assim, a gente tem uma dívida com eles, né? Eles nos escolheram a ser pais nossos, a nos ajudar nessa estrada, e muitas das vezes somos filhos incompreensivos, mal educados, nada respeitosos, né? E aí a gente não está valorizando um desprendimento que o Espírito teve de estar conosco para nos auxiliar. E aí ele segue aqui. Ai, pois daquele que ouvida, ou seja, que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros, né? Ser pai e ser mãe não é nada fácil. Na fase infantil, que a criança chora, tudo ela chora. Ela chora para comer, ela chora se sentir dor. E aí os pais perdem noite de sono, principalmente a mãe, que tem uma carga muito pesada, além de cuidar do filho, cuidar da casa, e algumas até trabalham fora. Ficam preocupadas quando seus filhos estão doentes, sofrem, né?
esse tipo de experiência, ele, ao mesmo tempo que ele é nobre, ele é complicado, ele é difícil. Então, a gente tem que honrá-los, né, por esse papel que eles estão exercendo. E aí, quando ele traz a questão de será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras aflições, quando se fala em punição, lembra logo de castigo, mas a gente tem que entender que não existe castigo como a gente pensa, porque os ensinamentos que Deus nos traz, ele sempre propõe uma forma educativa, né? E o que faz a gente sofrer situações como um reflexo de uma escolha é porque eu sou dono do meu destino, né? Deus me deu o livre-arbítrio. Então, se numa futura encarnação eu tiver que responder por algum ato, eu que sou responsável por aquilo que eu criei. Não foi que Deus me castigou, não foi porque Deus puniu. Existem leis divinas, leis no universo. E todo aquele que infringe essa lei, ele sofre. Não que ele vai ficar numa prisão, não que ele vai ser julgado, vai ser refletido as suas ações e ele vai ter a responsabilidade de, é, de atuar, né, em busca de resgatar alguma coisa que ele tenha criado em virtude dos seus atos, para que ele possa resolver isso. E isso é muito justo. Deus é justo e bom. E ele propor essa mecânica, essa engrenagem dessa maneira que a gente é livre para realizar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, mas seremos responsáveis por esses resultados, eu acho genial. Eu acho que isso daí nos ajuda a, a se ajustar. Muitas das vezes, esse ajuste não é simples, não é fácil, mas ele sempre vai se dar em relação ao que eu tomo como escolha. Então, se eu não quero sofrer, que eu possa fazer uma escolha melhor na nossa vida, né? E quando ele traz essa questão do ser punido, né, me faz lembrar um caso que tem no Céu e Inferno, que são os espíritos medianos, que é o caso da Ana Beneville. Ela é uma pessoa que vive acamada, que sofre por uma doença, mas que ela vivencia essa situação da melhor maneira possível, sempre risonha, aceitando aquela situação. E é dito ali que aquilo que ela está passando, e que algumas pessoas acham, poxa, uma pessoa tão boa, passando por uma experiência tão dura, né? E ela vivenciando aquilo até bem, vamos dizer assim, é dito ali que ela está passando por aquela experiência e até está espiando de uma maneira boa, porque é uma expiação, mas ela está vivenciando isso de uma maneira boa, ou seja, ela não está reclamando, porque quando a gente passa situações difíceis na nossa vida e a gente reclama, a gente não aprendeu, não adiantou nada, né? Então, ela está espiando, mas ela está vivenciando aquilo de uma maneira muito boa. E aí, é por isso até que ela está sendo caracterizada ali como um espírito mediano, mas não em relação à escala espírita, né, que tem a primeira ordem, tem a segunda e tem a terceira. A terceira são os espíritos imperfeitos, né, de terceira ordem. Ela é um espírito de terceira ordem. Só que em virtude dela estar passando uma expiação difícil e ela está vivenciando isso da melhor maneira possível, estão colocando ela na categoria de espírito mediano, ou seja, poxa, ela nem todo mundo consegue vivenciar suas expiações de maneira tranquila, né? É nesse sentido. E aí é colocado ali que ela está vivenciando isso porque numa existência passada ela tinha a mãe dela
a mãe dela era doente, passava por algumas situações, mas ela não dava a atenção devida à mãe dela. E, assim, ela achava que era besteira, aquelas dores, aquele chororô, era tudo besteira. E aí, né, ela chegando na espiritualidade, fazendo uma reflexão, ela percebe que ela se equivocou. E aí, com certeza, por escolha dela, ela deve ter pedido para passar por uma prova, passar pela expiação de uma maneira similar, né? E ela vivia na cama, isso, aquilo. Ali não conta se os familiares não a tratavam bem, como ela não a tratou a mãe, né? Mas ela fez essa escolha. Então, por isso que eu volto a dizer, né, que essa questão de punição, de castigo, isso daí é um caminho que a gente está buscando. Não é que Deus chegue ali e vou te castigar. Não. Castigo em relação a Deus, Deus em relação a gente, não. Esse castigo, quem proporciona somos nós mediante as nossas escolhas, certo? E aí, seguindo, texto, ele fala assim: alguns pais, é certo, descuram, não cuidam, né, dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, ou seja, julgá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Então, o que, que ele está dizendo aí? E eu tenho certeza que vocês devem ter perguntado assim: poxa, Janete, você está falando só dos pais, que são bons, né, que realmente tentam educar seus filhos, que tentam cuidar dos seus filhos, e aqueles que não estão nem aí? Como é que é? A gente vai também honrar ele ou não? E eles estão dizendo, né, que alguns pais, se eles não conseguem cumprir o papel que lhe cabe, se eles deixam a desejar, muitas das vezes é um aprendizado para eles. Eles estão trabalhando aquilo ali. Eles podem ter escolhido exercer esse papel, ou, de repente, foi colocado para eles, e é uma prova dura para eles, e eles estão exercitando. E que não cabe a nós, meros mortais, espíritos de terceira ordem, semelhante a eles, iguais a eles, julgar, né? Porque só quem pode e tem condições de julgar a cada um de nós é Deus. E ele, o julgamento dele não passa pelo mesmo viés nosso, né? Nós somos muito mais duros e a gente quer que as pessoas sejam muito suaves conosco. Mas Deus, ele é um só para todos, justo e bom, certo? E ainda ele diz, né, não compete censurá-lo, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. E aí está trazendo o quê? Que, de repente, eles foram algum inimigo nosso no passado, que a gente não fez coisas boas, e que a proposta de Deus foi virmos juntos numa família, e para que eles pudessem olhar para a gente de maneira mais amorosa, nada como vir como eles pais e o filho, né? E mesmo assim, a lembrança, é aquilo que eu falei, a lembrança ela está ali, né? Ela está lá na consciência. E quando a gente se aproxima de algo que nos deixa mal, dá um clique ali, né? Então, se a gente vive uma relação familiar complexa, talvez seja o resultado de uma coisa do passado, que não significa que a gente vai ficar num ambiente onde haja uma violência muito grande, onde um queira matar o outro, isso não, né? Eu digo na questão da dificuldade de relação, de compreensão, com certeza há discussões, mas quando parte para a questão da agressão, da violência, isso não é saudável. E aí a gente tem que refletir se vale a pena estar num ambiente assim ou não, mas isso aí é de cada um, né? Se a lei da caridade
manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente, ou seja, tolerante para as imperfeições de outro, se não diga mal do próximo, se lhe esquece e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Sempre é pedido para que a gente ame o próximo, que ame os nossos inimigos. E aí, amar os inimigos não é a gente tá abraçando, tá beijando, porque ele é um inimigo. Então a gente não pode disfarçar que não seja. E quando eles pedem para que a gente ame esse inimigo, para que a gente, na verdade, tenha bons pensamentos em relação a ele, que a gente possa oferecer bons pensamentos numa prece. Por quê? Se ele é meu inimigo, com certeza eu também não fui amigo para com ele em outra existência. E se eu continuar pensando mal, desejando mal a ele, o que a gente precisa acertar vai ficar adiado, né? Vai ficar adiado. Então, se a gente deve amar ao próximo, né? Desta maneira, imagine aos nossos pais. A gente precisa ser mais tolerante. É o que eles estão trazendo aqui, né? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernente ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável, ou seja, julgamento, com relação aos estranhos e ainda mais censurável se torna relativo aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime delito. O segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão, ou seja, falta de gratidão, de reconhecimento. Então, o que ele está dizendo? Que a gente se a gente julgar o outro, né, a gente vê um procedimento de julgamento para com o outro, a gente está cometendo uma falta, a gente está cometendo um delito. E se a gente faz isso com os nossos pais, é uma falta de caridade. Nós estamos sendo ingratos em relação a isso. Né? Então, o que eles estão dizendo? Que cada um possa estar cumprindo o seu papel na vida. Coloca-se aí, quando eles colocam que a gente tem que honrar mesmo os nossos pais, né? Termos cuidado, eles estão indicando para a gente que o papel de mãe, o papel de pai, né, é muito meritório. É um papel muito, mas muito importante. E que nós, filhos, devamos valorizar isso. E não esquecer que futuramente nós poderemos exercer o mesmo papel deles, porque nós vamos construir família, né? Nós vamos ter filhos ou nós vamos adotar filhos, seja de que maneira a gente vai construir também um caminho semelhante a eles. E aí, de repente, eu vá fazer uma coisa bem pior do que aquela que meus pais faziam e eu criticava. Então, como é interessante, né, a dinâmica da vida. A gente exerce vários papéis, né, vários papéis. Para quê? Para que a gente possa experienciar e a gente possa valorizar ou a gente possa perceber que se o outro não consegue cumprir com o papel dele, será que nós conseguiremos? Hum? Então, essa coisa da gente, ora vir, né, numa condição, ora vir em outra, faz com que a gente reflita, faz com que a gente seja mais assim, humilde, menos orgulhoso e mais amoroso com as pessoas, mais compreensivos. Né? Então, que a gente, na verdade, no nosso dia a dia, a gente possa cumprir
o nosso papel, o nosso planejamento proposto na espiritualidade. E assim, a doutrina espírita, ela nos oferece muitas ferramentas, muitas informações para a gente refletir e tentar trabalhar dentro da gente. É claro que isso não acontece numa encarnação só, há uma necessidade de várias, muitas, não sabemos dizer, porque cada um é cada um tem um tempo, cada um tem uma velocidade para crescer. Mas cada dia é um passo. E aí a gente pode estar construindo, né, um amadurecimento paulatinamente no nosso dia a dia, na nossa vida de relação. E aí, seguindo, aí a gente vai lá para o item 2, né, que a gente leu lá do Êxodo, né, que diz assim: honrai ao vosso pai e à vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí é questionado aqui, por que promete ele, como recompensa, a vida na terra e não a vida celeste? Que a gente aprende, né, lá no livro dos Espíritos, que a vida espiritual é a vida primeira, né? Que a vida material ela é uma vida secundária, ou seja, ela é secundária, tudo que está aqui é por empréstimo, tudo aquilo vai passar. Por que aqui nessa frase está dizendo que se eu honrar o meu pai e minha mãe, né, eu vou viver longo tempo na terra que o Senhor, o vosso Deus, nos dará? Se parece incoerente, né? Mas não é bem assim, não. Ele segue explicando. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias de Hebreu naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhe estava mais ao alcance e como se dirigisse a crianças, pois-lhe em perspectiva o que as pode satisfazer. O que ele quer dizer assim? Que, na verdade, falar que Deus vos dará, né, um longo tempo na terra, como eles não acreditavam, né, não tinham conhecimento da vida futura, se falasse desta maneira para eles, eles não iam entender. E o que ele está dizendo que vos dará, né, é uma vida na espiritualidade, porque logo depois Jesus vai trabalhar isso conosco, né? Ele diz assim: acham-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhe dará é a terra da promissão, ou seja, a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, e isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Ou seja, se a vida espiritual é a vida primeira, esse longo tempo ele quer dizer que é lá na espiritualidade, né? Porque se eu tiver umas atitudes boas, né, todas as vezes que eu desencarnar, que eu estiver na espiritualidade, eu vou chegar lá bem. E vai chegar uma hora que eu não vou precisar estar reencarnando, não vai haver necessidade. Eu vou estar lá na espiritualidade, atuando de uma outra maneira, mas bem melhor. Então, essa terra prometida, que foi dito naquela época, que era a maneira que eles pudessem entender, né? Está se falando do que alguns chamam de céu, né? Ou a felicidade plena que todos nós almejamos, né? Então nós estaremos bem na espiritualidade e que esse é o nosso objetivo, né?
quando a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai galgando patamares melhores. Então, quando Deus trouxe isso da Terra Prometida, e que até hoje algumas pessoas interpretam mal, né, e ficam em busca aí dessa terra. A Terra Prometida, gente, é a estabilidade, é a felicidade plena, é esse céu que muitas das vezes está nas músicas, está na poesia, né? Essa é a Terra Prometida, a Terra primeira, certo? Que a gente precisa estar nela e que a gente possa estar de maneira melhor possível, ok? E aí a gente vai finalizando aqui, né? Assim, mas ao verificar-se o advento, ou seja, a chegada de Jesus, já eles tinham mais desenvolvido as suas ideias. Ou seja, antes de Jesus, ele não tinha essa visão, né, de vida futura, e quando Jesus veio trazer a boa nova, ele conseguiu trazer esse diálogo de uma maneira melhor. E ele diz assim, né? Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, ou seja, eles estão mais amadurecidos, né? O mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo. Ou seja, né, a felicidade não é daqui. Lá lá e não, meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai ao vosso pai e à vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então, o que ele está dizendo? Se a gente, no nosso dia a dia, conseguir cumprir o nosso papel de filho, ajudando aos nossos pais, tendo um carinho por eles, não fazer isso de maneira fria, como já foi dito aí no texto, deixar eles no cantinho, né, achar que é um peso. Quando a gente realmente lidar com eles de maneira natural, exercitando esse amor ao próximo, e um próximo muito próximo, né, a gente vai almejar patamares melhores na espiritualidade. Então, assim, que a gente deixa como reflexão? Que nós possamos, em nosso dia a dia, nos esforçar para cumprir este mandamento. Pois honrando, né, pai, mãe, talvez a gente possa estar amando um inimigo. Lembra que, às vezes, as complicações que a gente tem no seio familiar é porque ali tem pessoas, tem várias situações, tem amigos, tem inimigos, mas a gente vem numa roupagem que a gente possa se tolerar, né? Que a gente possa exercitar a paciência, que a gente possa se despir da vingança, né? Então, a gente vem em cada existência de uma maneira diferente, para poder, tipo assim, ter um, um muro para impedir que aquela coisa do passado tão forte volte de novo a acontecer. Né? Então, se não for um inimigo do passado, acho que nessa atitude a gente possa continuar desenvolvendo esse exercício do amor, que ainda está muito longe para a gente, mas que as informações que a doutrina espírita nos deixa, nos oferece, a gente possa estar se esforçando em praticá-la. Né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para quê? Para eliminar suas más inclinações, para educar as suas más inclinações. Então, Deus ele não está querendo que a perfeição ela chegue num estalar de dedo, porque não é assim, né? Não é assim mesmo. Ela precisa ser o quê? Ser trabalhada, porque a gente não está aqui falando da boca para fora, a gente tem que estar falando de coração tudo que a gente está fazendo. Então é importante que a gente possa
aproveitar esse momento de pandemia para exercitar essa questão aí de solidariedade, de fraternidade, que a gente possa estar fazendo o quê? Respeitando as pessoas, né? E quando tem aquele que não quer usar máscara, não quer ter os cuidados necessários, tudo bem, ele não quer, mas ele não pode esquecer que dentro de casa ele tem pai, ele tem mãe, ele tem filho, ele tem esposa, ou vice-versa, né? Então, a pandemia, ela está nos convidando a muitas situações que são saudáveis, né? Como eu disse, parece um paradoxo, né? Ela é uma doença, mas ao mesmo tempo ela traz alguns aspectos saudáveis para a nossa vida. Então, que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, para a gente estar aproveitando esse momento que é difícil, né? É muito difícil. Até a questão de trabalhar a dor da perda, como muitos estão tendo aí. Né? Então, pessoal, deixo aí essas reflexões. Eu espero que tenha colaborado com o trabalho e agradeço mais uma vez pela oferta. E aí a gente vai encerrar com uma prece de agradecimento, porque a gente pede e a gente agradece ao nosso Pai Maior. Tá? Jesus querido, pastor das nossas almas, queremos lhe agradecer pela oportunidade, pois a cada estudo é uma reflexão interna que a gente precisa fazer. Somos eternos estudantes, a cada vez que a gente pega um livro, é um olhar diferenciado para o que ele nos propõe, para o nosso crescimento. Que nós possamos, Mestre, nesse momento, envolver a todos que estão necessitados de amparo, que possam ser banhados pelos seus fluidos espirituais, auxiliando, dando força e coragem para cada um de nós, para estar na vida, para vivenciar essa situação da melhor maneira possível, que a gente possa ser útil, que a gente possa ser fraterno e que a gente possa ser solidário. Muito obrigado, mestre querido. Envolva essa casa, Esperança em Cristo, os seus trabalhadores, os seus frequentadores, sejam virtuais, sejam presenciais. Que Deus ampare a todos nós. Muito obrigado. Fica conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.